Vamos juntos com as quentes do dia neste domingo de Cruzeiro treinando em São Paulo, em Guayaquil agora para o compromisso diante da equipe do Barcelona e o Cruzeiro estreando na terça-feira na Copa Libertadores da América. Claro que ainda repercute mais um vexame protagonizado pelos jogadores, a derrota para o São Paulo, a goleada no Morumbi e o Cruzeiro estacionado na zona de rebaixamento. Em termos de Campeonato Brasileiro, tem o compromisso de domingo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Esse jogo no Mineirão e o Cruzeiro tendo aí um adversário importante e que vem de bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo a ótima vitória do Red Bull Bragantino sobre o Flamengo. Mas assunto Campeonato Brasileiro somente a partir de quarta-feira, porque agora é Copa Libertadores e até terça a concentração do Cruzeiro aqui no Equador, Hotel Hilton, Guayaquil, e o time que volta a disputar um duelo de Copa Libertadores depois de 7 anos. E o técnico Arthur Jorge não terá Lucas Romero. Ele estava com a delegação em São Paulo, ele reclamou de um incômodo, chegou a passar por exame de imagem, não teve nenhuma lesão importante constatada, tentou treinar neste domingo no CT do Corinthians e voltou a reclamar do incômodo. Com isso, foi cortado da viagem. Ele viria com a delegação aqui para o Equador, mas já retornou a Belo Horizonte. Começa a partir de agora um tratamento intensivo para que possa, quem sabe, voltar no final de semana. Mas a presença dele contra o Red Bull Bragantino não é assegurada e o Lucas Romero, que vem fazendo muita falta nesse time do Cruzeiro, ele até conseguiu atuar ali alguns minutos diante da equipe do Vitória, mas reclamou deste incômodo muscular. Nada a ver com a questão da fratura na costela, mas, claro, ainda é resquício do que a gente já falou por várias vezes aqui na Samuca TV. O nosso Thiago Valu trouxe uma época a preparação física do Cruzeiro. Para recuperar, vamos precisar de mais tempo. Os jogadores do Cruzeiro, muitos aí naquele ritmo lá forte de Campeonato Mineiro com Campeonato Brasileiro, muitos se desgastaram. E o que era esperado. O jogador chegou a atuar aí com dor, o próprio Caio Jorge falou sobre isso, e é um legado aí negativo, né, que ficou da comissão técnica do Tite, e o Arthur Jorge terá esse desafio com todo o departamento de fisiologia, principalmente, que é o responsável aí por essa situação de carga e tudo que vinha sendo trabalhado na época com a comissão do Tite. E o Departamento de Saúde e Performance, 24 horas por dia, para deixar os jogadores o melhor possível neste momento de bastante dificuldade na parte física dos atletas do Cruzeiro. Mesmo assim, Arthur Jorge vai colocar em campo aí um time forte, por mais que a expectativa é de que tenha realmente mudança. Por exemplo, o William poderia deixar o time para uma titularidade de Cauã Moraes. Lucas Silva poderia voltar a ser titular na vaga do Matheus Henrique e outras situações aí que o Arthur Jorge vai avaliar. O Cruzeiro que treinou no CT do Corinthians e fecha a preparação nesta segunda-feira à tarde aqui em Guayaquil. Provavelmente aí o Cruzeiro treinando ou no estádio do Emelec ou no CT do Emelec, porque é adversário do Barcelona. O Barcelona que vem bem, vem de vitória, inclusive, sobre a LDU, fora de casa, e o torcedor bastante animado com essa estreia na Copa Libertadores, Grupo D da competição continental. Tá falado, pessoal? Fala, galera, estamos aqui à porta do Hotel do Cruzeiro, Hilton, em Guayaquil, Hilton Colón. O Cruzeiro chegou há pouco e com uma informação bem importante aí. Claro que vamos apurar mais para frente, mas a confirmação veio até do próprio Cruzeiro. O Wallace estava com a delegação em São Paulo. Ele foi cortado, não veio com a delegação aqui para Guayaquil, está fora desse jogo da Copa Libertadores. Segundo o comunicado do Cruzeiro,
o Wallace, ele descumpriu uma norma de conduta, ele desacatou essa norma e uma decisão da diretoria. O Wallace teria desrespeitado aí um companheiro, então por isso foi cortado desse jogo e vamos ver o que vai acontecer com a sequência. O atleta que ficou no banco diante da equipe do São Paulo e agora de volta a Belo Horizonte por descumprir uma norma de conduta do Cruzeiro, desrespeitando um companheiro e cortado da delegação. Tá falado, pessoal? Entrevista mais sóbria, né? A gente às vezes fica esperando um cara com sangue no olho na entrevista, ele preferiu ser um pouquinho mais político, né? História do Romero, quando perguntado do porquê da não presidente, tem 25 jogadores, é isso mesmo. Não senti firmeza também no ator, não, viu? Ah, mas Tá chegando agora, não, né? mas eu acho que faz isso aí mesmo pra blindar vestiário, essas coisas, sabe, Thiago? Porque assim, às vezes é mais fácil você dar umas duras, tal, quando ganha, quando perde, você tem que dar uma seguradinha ali, principalmente publicamente, e porque aí não pega mal no vestiário, mas eu acho que internamente vai ter essa cobrança, principalmente ali no que ele já falou em termos de competitividade, que o time deixou a desejar, né? Porque é impressionante como o time muda de um jogo pro outro a postura, né, dentro de campo. Então eu acho que isso aí ele meio que já detectou e ainda mais um treinador do jeito que ele é, que tem muita ambição assim, vai ter que trabalhar muito isso nesse time. Campeonato Brasileiro, com 2 jogos em andamento, tudo 0-0. Primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, Curitiba e Fluminense lá no Couto Pereira. E o início de jogo entre Vasco e Botafogo. Campeonato Brasileiro, tá tudo 0-0. Já vamos ouvir a galera, hein? Galera tá mandando muito áudio aí, Luquinhas. Muita gente. Ah, a torcida do Cruzeiro tá na bronca, hein? Torcida do Cruzeiro na bronca. Olha, Oliveira. Tá geral aqui no chat do YouTube. Eu vou até registrar alguns nomes. O Daniel Araújo, o goleiro Fraco, o Márcio tá aqui, o Josias Silveira, o Libério Correia, o Carlito Marra. Ele usou preguiça desse goleiro, viu? Olha a batata do Matheus Cunha, assou com a torcida. Tudo que vai entra. O André. Eu falei isso aí, tudo que vai entra, tudo que foi. Impressionante, chama gol. Ô, Ale, entrou. é o caso de tentar e pensar em lançar o Otávio? Ou agora Libertadores pode ficar pesado pro garoto? O Matheus Cunha a gente já viu que não dá, né? O Otávio a gente não sabe. O Otávio a gente precisa ter uma oportunidade, uma sequência. Aliás, muita gente que acompanha de pertinho a base pede uma oportunidade pro Otávio já há muito tempo, né? Mas o Matheus Cunha não dá, tá sem confiança e mais. O Fabrício, que era um grande marcador, sabe disso. Muda muito o comportamento dos defensores se você sabe que não tem um goleiro, né? Então, por exemplo, uma travada de bola, que você às vezes está muito distante do atacante adversário, você tem que se jogar correndo o risco de tomar uma finta. E a bola aérea? Bola aérea. Escanteio, um pavão e não sai do gol, né? Não, o goleiro de Pebolim, de Totó, sai mais do gol do que ele. Acho que a bola parada ali, o jogador fica mais apreensivo. Porque, por exemplo, naquelas bolas, o goleiro, pelo menos, ele tem que induzir o jogador a tirar a bola do adversário, não cruzar na pequena área. O adversário faz o contrário com ele, todas cruzam ali. Tudo fechado. E outra coisa, o atacante tem receio, porque o goleiro vem de frente, irmão. O cara acerta uma joelhada no você ali. Qualquer desviozinho ali é muito É próximo. quase que no lance do gol ali do escanteio, quase que foi gol contra do Cauã Moraes, né? Quase foi gol contra, porque os caras... Mas não seria porque... Tem que entrar ali na linha do gol. Então, eu acho que o Matheus Cunha realmente não dá. Se o Otávio dá ou não, a gente só vai saber se colocar ele pra jogar. Mas o Matheus Cunha, infelizmente, não dá. Ele pediu pra trocar as luvas, né? Pra ver que a culpa era da luva. 9h12, pós-jogo da Itatiaia pra 7K, galera. 7k.bet.br pra apostar com segurança, com cashback esportivo, com saque rápido, cashback. Já vou ouvir a galera, hein? O Reginaldo Pastor, lá no Campo Alegre, tá pé da vida com o Cruzeiro. Vai ter que colocar o Cruzeirão na oração nesse domingo, viu, Pastor? Um abraço pro Reginaldo, pro Niltinho, também nos acompanhando nesse pós-jogo 7K. Também nos acompanhando a Marluce Martins. Thiago, só tem o Caio Jorge no time do Cruzeiro. Como é que pode sair do ano passado pra esse time hoje? O Caio Jorge não joga sozinho. Precisa de mudança. E o Gerson? Que preguiça. Olha, eu tenho falado aqui, e até você citou o Edu Panzi algumas vezes no Rádio Esportes. O Gerson, mas o Gerson nunca foi protagonista. Mas o Gerson nunca foi. Gente, mas também nunca foi esse jogador comum, não, Fabrício? Tá bem comum, né? Tá bem comum. Muito não tá abaixo. justificando aí esse valor investido, né? Aquele gesto que a gente conheceu. Até não, contra o Vitória participou mais do jogo, mas hoje já voltou a ser abaixo. Aliás, hoje, Matheus Pereira abaixo, Caio Jorge abaixo. Hoje foi muita gente abaixo, né? Poucos se salvaram. O Christian, mais ou menos, mas assim, foi longe o Christian foi bem de longe, assim, o Christian de quarta-feira, por exemplo, né? O Matheus, inclusive, tem um lance, né? Que é capital do jogo, tava 2-1. Ele tem o cabeceio, né? E ali era 2-2, o time não estava jogando bem, voltou melhor no segundo tempo, aliás, o time começou os primeiros 5, 6 minutos bem o jogo, voltou bem no segundo tempo. Se empata, aí já muda completamente o jogo, né? A pressão vai pro outro lado, né? Que o time tava 3 jogos sem vencer, a torcida já começa a pressionar, já tava insatisfeito com o treinador e tal. Muita gente conectando a escalação, né? Do Roger, porque deixou de fora o Danielzinho e tal.
Mas ali foi um lance capital. Você sabe que eu tava falando agora há pouco, né, o Thiagão, a respeito de cobrança e tal. Eu não consigo. Sabe uma coisa que não me sai da cabeça, que eu tento. Eu não vou. Terapia de velho aqui é ir no bar, né? Mas eu vou no bar e vou na terapia que é essa aí. Os caras ganharam 3 dias de folga estando na zona de rebaixamento. Isso aí não sai da minha cabeça, cara. Tá, não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Data FIFA. Aqui emendou. O Cruzeiro jogou no sábado, né? Aí folga domingo, segunda e voltou na terça-feira. Isso aí não. Assim. Não, mas já comprou passagem. Aí o problema é seu, meu amigo. Se você tivesse lá na liderança, na primeira parte do campeonato, tudo bem. Aliás, o Fabrício pode falar sobre isso. Era prática até. Na época que a gente frequentava vestiário ali. Meu irmão, quantas vezes o Luxemburgo chegar, ganhou mais 2 dias de folga. Perdeu, quero nem saber. É amanhã cedo, todo mundo no campo. Não, mas com certeza, Thiago, assim, e é preocupante porque, assim, o jogador tem que ver, saber a situação que o time se encontra, né? Naquele momento ali, o treinador chegando, você já acelera o processo, né? Já é um dia a mais de trabalho. Enfim, então o jogador tem que se situar, tem que ver onde é que... Na minha época, filho, tá mal, 3 dias de concentração. Vai aumentando a concentração. Tinha isso temporada, lembra? Atibaia, vai pra Atibaia. Treinar melhor. Trancar todo mundo lá e se vira. Não é castigo, não é deixar. É porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar, cara. Agora nem tem outra coisa pra fazer. Tem tempo mais pra isso, né, cara? Porque é jogo em cima de jogo, até parar a Copa do Mundo, meu irmão. E olha... A continuar desse jeito, repito, hein, é um calendário diferente. O Cruzeiro pode chegar na Copa do Mundo numa situação quase irreversível. Sim. A manter esse desempenho, são 40 dias aí, meu filho, um olhando pro outro e enfiando a cabeça no buraco. Porque do jeito que lá vai, da maneira como tá jogando o Cruzeiro, não tem o cara fazer o quê, o Arthur Jorge? Não, agora e não tem o que fazer, agora é vídeo, é isso. Mas assim, ô Thiago, o comportamento, você estando mal fisicamente, guerreiro, ser comprometido, você corre, você vai, você disputa. Hoje a gente não viu um time com essa mentalidade, entendeu? Acho que tá faltando essa mentalidade. Melhorar fisicamente, não sei se vai melhorar. De repente com jogos, você acaba passando nível, melhora uma coisa ali ou outra, mas assim, vai muito do mental do jogador, cara. E tem uma coisa que a gente falou aqui, sustentou e tal. Até de alguma maneira, acho que até passando um pano, né, Thiagão? Mas levou muito a sério o campeonato estadual. Muito precocemente você teve que jogar com o time titular o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, né? E isso vai cobrando um preço. Aí vieram as lesões, foram alguns jogadores que se machucaram. O desgaste de quem não se machucou, que a gente sentia que estava cansado, tanto que em vários momentos no segundo tempo o Cruzeiro não conseguia, né? Só que, meu amigo, teve essa parada aí. Agora, a condição física, ela não pode ser mais uma pauta. Muleta era desculpa, muleta, essa não tem mais, né? Não, porque senão você tem que mandar embora todo o departamento físico e médico do clube. Me explica por que o Bruno Rodrigues não tá no banco hoje, Ale? Opção. Então não me vem, tá poupando. Não. Aliás, é muito curioso, por exemplo, o Romero não foi relacionado, foi viajar, não é isso? O Bruno Rodrigues... Ele falou na entrevista coletiva sobre o Bruno Rodrigues, né? Ele falou sobre o Bruno. Mas ele não tem ido nem viajar com o grupo. Então, sei lá, acho que esquisito, muito esquisito, mas enfim, a parte física, se é um problema ainda, tem que mandar embora todo o departamento. Você me desculpa. Porque agora já passaram, o Campeonato Estadual já ficou lá pra trás, nem começaram ainda as competições, né? A Libertadores começa no meio dessa semana, a Copa do Brasil na outra, então essa já não é uma questão, Thiago. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.